Fala galera, Laerte Viana na área. Já tivemos inúmeros casos de atletas que eram da elite, campeões, e quando caíram, infelizmente não conseguiram mais se levantar, foram acumulando derrotas após derrotas. Renan Barão, BJ Penn, Tyron Woodley, Johnny Hendricks, Rashad Evans e Tony Ferguson são alguns exemplos. A diferença é que dentre todos eles, Tony Ferguson é o único que não sabe a hora de parar. E sim, eu sei que é difícil nós aqui falarmos o que um adulto que paga as próprias contas deveria fazer, mas acredito que nesse caso específico do El Cucuy seja quase um consenso. Todo mundo vê que ele não consegue mais render em alto nível e está colocando a própria saúde em risco. O fato dele não ter sido nocauteado pelo Paddy Pimblett no último sábado fala muito mais de um demérito do inglês do que mérito do Tony, porque enquanto ambos estavam com gás para lutar, foi um verdadeiro sacode naquele primeiro round com direito a 2 knockdowns. Não se enganem, só não foi pior porque o Pimblett cansou e é limitado em pé, pois o El Cucuy não tinha praticamente nada a oferecer de perigo. Chegou à 7ª derrota consecutiva, a maior sequência negativa de todos os tempos do Ultimate, empatado com o BJ Penn, completa 40 anos agora em fevereiro e já tem 35 lutas no cartel. E o detalhe, o acúmulo de golpes excessivos não vem só desses últimos 4 anos de derrotas, porque até antes, quando ele estava no auge, emplacou 12 triunfos consecutivos, ele já sofria bastante, era conhecido por apanhar, sangrar, cambalear, resistir e virar as lutas no final de maneira heróica. Isso justifica muito a queda brusca de rendimento, não são apenas as derrotas em si, sim o que ele consegue performar, o que ele consegue entregar. Sejam sinceros aqui, qual foi a última luta que vocês lembram que o Tony Ferguson ofereceu qualquer tipo de perigo ao adversário, um golpe contundente, qualquer coisa do tipo? Entendem que o problema vai muito além de apenas números? O Dana White, por exemplo, foi questionado sobre o futuro do El Cucuy na coletiva após o último evento e garantiu que se dependesse dele, não gostaria mais de vê-lo em ação nunca mais. Se liga, abre aspas. Essa noite o Tony parecia que deveria se aposentar. Tony tem sido um guerreiro absoluto nesse esporte. Não quero desrespeitá-lo falando publicamente sobre sua aposentadoria, mas adoraria vê-lo se aposentar. O grande problema é que se o UFC não renovar, dispensar o Ferguson, não dar mais uma última chance, a saideira, é aí que mora o perigo, porque alguém tem dúvida que vai pintar na mesa do cara propostas de um MMA, de um boxe sem luva, qualquer coisa do tipo. E se tratando de Tony Ferguson, não tenha dúvidas que isso vai acontecer, porque ele mesmo já deixou bastante claro ontem nas redes sociais afirmando que não vai se aposentar. Disse aos fãs que vai lutar novamente em breve. E aí, se a gente lembrar que até antes dessa luta ele estava com papo de ter uma nova corrida pelo cinturão, queria emplacar algumas sequências para ser campeão do mundo, aí fica ainda mais preocupante, porque o cara está completamente fora, desconectado da realidade. Ou seja, não tem muito para onde correr. O correto mesmo seria o Ferguson entender que a sua saúde está em risco, que a sua hora passou, ser convencido por alguém que parar é o melhor caminho, ou entraremos naquele velho dilema, que não há como defender o homem de si mesmo. O primeiro passo para a gente mudar é reconhecer o próprio erro, entender aonde está dando errado, o que fazer de diferente, o que precisa ser feito para mudar aquela realidade. É entender os nossos limites. Caso contrário, aquele ímpeto de assumir riscos que fez o mundo inteiro gostar do cara, pode ser o que vai arruinar ainda mais a sua saúde. A coragem, a loucura, a bravura que o levaram aos dias de glória, caso persistirem, podem ser o que vão o afundar, colocar a sua saúde, a sua vida, o seu futuro cada vez mais em risco. Meus amigos, não é exagero, estamos falando de MMA, um esporte que é duro, cruel, violento, os danos à saúde são bem perigosos e um detalhe, ainda não temos casos de estudos nesse esporte porque os pioneiros, os caras que começaram há pouco tempo, cerca de 30 anos, estão entrando na velhice agora, o MMA é novo. Se a gente pega, por exemplo, o boxe, olha o tanto de casos que, infelizmente, relatos tristes que temos de atletas que acumularam danos na cabeça durante um longo tempo e estão pagando caro demais com a própria saúde. Não estamos falando de algo banal. 40 anos nesse esporte já é considerado a reta final da carreira, com salvas exceções. O Glover Teixeira, não adianta a gente ficar usando o Glovão como o cara foi campeão aos 42, é completamente fora da curva. Ele, o Randy Couture, o Romero que chegou tarde, Daniel Cormier, são exceções. A grande maioria nessa idade, ainda mais no caso do Ferguson, se torna preocupante. O Ferguson específico acumulou danos durante muito tempo. O grande problema é que, ao que tudo indica, ele não vai querer parar. Então, de repente, o UFC poderia tratar com ele, fazer um acordo, se conseguisse convencer, uma saideira
numa maneira de homenagem. Coloca ele no UFC 300 contra o Jim Miller, por exemplo, duelo de veteranos. E eu cito o Jim Miller porque é a única presença já confirmada, né? Ele esteve no UFC 100, no 200 e vai estar no 300. Enfim, o que vocês acham de toda essa situação envolvendo o Tony Ferguson, que garantiu que vai voltar a lutar? É preocupante ou não? Deixa o cara fazer o que quer, é adulto, paga as próprias contas, ele que sabe o que é melhor para si. O que vocês acham a respeito do futuro do El Cucuy, que encantou o mundo num passado recente, mas infelizmente hoje preocupa, pelo menos é a minha visão. Quero saber o que vocês acham. Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários, não esqueçam de deixar o like. O like ajuda demais, não custa nada, é só clicar na mãozinha positiva aqui e se inscrever no canal para me ajudar a bater a marca de 100 mil inscritos o quanto antes. Conto muito com a ajuda de vocês se mantenham informados. Fiquem ligados, tem muita coisa bacana vindo por aí. Conto como sempre com a audiência e o feedback de todos. Valeu!